Olá, meu nome é Bárbara Sens e esse é o Talks, um podcast que também é transmitido no YouTube. Aqui você vai encontrar conversas entre amigos sobre as aventuras de simplesmente sermos nessa vida. O objetivo é acrescentar algo no seu dia, uma inspiração, um insight ou uma reflexão. Pode ser uma ideia ou simplesmente uma risada. Portanto, sinta-se em casa e seja muito bem-vinda à nossa mesa. Olá, estamos começando mais um episódio do Talks em Lages, especial nesse friozinho. E hoje eu tô com uma convidada que eu acho que assim, é uma figurinha bem conhecida em Lages, extremamente talentosa e que tem uma responsabilidade nessa época do ano gigantesca. Mas por falar em Lages e celebridades lagianas, eu vou dar uma super dica para você que quer investir em Lages. A Azteca Construtora é nosso parceiro do podcast aqui em Lages e tem uma super novidade para você que quer investir ou está procurando um estúdio para morar super localizado. A Azteca Construtora está com um novo empreendimento aqui em Lages, que é o Azteca Studios. São 47 estúdios 100% mobiliados em alto padrão. A pré-venda começa a partir de junho de 2023. À vista vai ter um super desconto especial ou em até 36 vezes direto com a construtora. Esse será um empreendimento extremamente inovador porque terá uma localização privilegiada na frente da UDESC de Lages, que é a faculdade estadual, e os estúdios serão de 24 a 40 metros quadrados. Excelente para quem procura investir o seu dinheiro de forma segura e ótimo para quem quer um lugar para chamar de seu. Afinal, o prédio é todo equipado com área de lazer, lavanderia e lojas comerciais embaixo. Então, se você se interessou, entre em contato pelo telefone ou WhatsApp Business que está aqui na tela. E deu de enrolação, vamos apresentar essa figura maravilhosa, Ana Lopes. Seja muito bem-vinda! Muito obrigado! Eu tô muito feliz que você tá aqui. Primeiramente, devo dizer, já falei, né, que é uma honra, porque assim, estamos aí em plena aquecimento de Festa do Pinhão. Quando for pro ar, a festa já vai estar rolando. E eu sei como a agenda de vocês é corrida, porque vocês que fazem todos os vestidos da realeza e tudo mais. E você ainda achou um tempo pra vir aqui, então muito obrigada. Eu que agradeço o convite e quero que você saiba que eu fiquei muito feliz. Ai, que bom. E também muito honrada, porque você veio lá de Balneário, né? Uhum. Direto pra cá e eu fui uma das escolhidas pra estar aqui hoje pra conversar. Total, eu acho que você é super carismática e eu acho que tudo que você faz, pelo que eu observo, você coloca um toque diferenciado, assim, dá pra ver muito tipo da sua personalidade nas coisas que você faz. Eu acho que isso que faz a diferença, né, no nosso trabalho. Pra quem não conhece, a Ana é estilista, né, Ana? E você Isso. seguiu com os negócios da sua família. Sua mãe, a Berenice, já era estilista, fazia os vestidos. E eu queria que tu contasse um pouco como é que foi essa tua escolha, se você queria seguir o negócio da família. Porque hoje eu te vejo, assim, super à frente dos negócios e encaixou perfeitamente. Então eu queria saber como é que foi tudo isso pra você. Então, na verdade, a minha história com a moda não começa lá na Dona Beri, né? Ela começa lá na minha bisavó. Eu chamo de vó, né? Minha bisa, ela era uma mulher negra, de família muito pobre. E na época ela trabalhava na Coxilha Rica e fazia bombachas para os gaúchos de lá, para as pessoas que moravam lá. Tudo à mão. E ela foi indo e conseguiu comprar a primeira máquina de costura que hoje fica no nosso ateliê. Depois dela veio o meu avô. O meu avô foi o que me introduziu realmente no caminho da costura, porque nós morávamos muito próximos e quando eu era pequenininha, assim, final de semana eu não queria ficar em casa, então eu pegava a bicicletinha e ia para casa do vô. E meu vô tinha uma sala de costura, né, dentro da casa. E ali minha imaginação, ela fluía de uma forma muito legal relacionada a uma criança, né? Então levava tudo muito na brincadeira. O meu avô foi alfaiate, teve diversas profissões, mas o que ele realmente amava fazer, tanto que ele tinha esse estúdio dentro de casa, era costurar. Então ali eu aprendi, eu sentava na máquina, pensava que era um carro, dirigia, começava a costurar, mexia nas réguas, né, de modelagem, mexia em tudo. E ele nunca me bloqueou, nunca falou não pra mim. Então eu ia pra lá e fazia diversas coisas, mas eu ficava lá
lugarzinho ali pensando, né? Ai, fazer uma roupa. Eu tinha muita boneca, então fazia ali as roupinhas pra Barbie, etc. Depois disso, veio a minha mãe, né? Minha mãe foi professora há 25 anos de ciências, mas como ela se aposentou muito rápido e de alguma forma ela tinha que sustentar a nossa família. E daí ela fazia roupas pro Real Balé Diocesano, né, na época, que hoje é Bom Jesus. E ela fazia, no final do ano tinha uma apresentação gigante, era lindo, era maravilhoso. E ela começou a fazer o figurino desse balé. Com isso, começou a procura das mulheres aqui na época da alta sociedade, né? A procurar ela para fazer os vestidos de festa. De baile, essas coisas. Isso aí. E daí, ela foi indo meio a contragosto, porque ela não queria muito esse lado da costura, mas a partir dali ela foi construindo e foi aprendendo a ser o que ela é hoje, né? Uma profissional de mão cheia. Então ela não queria ir pro lado da costura? Não, ela não queria. Ela queria seguir um caminho diferente. Diferente, né? Uma certa rebeldia ali, né? Mas ela tinha o dom, pelo jeito. Sim, sempre teve. Porque todo mundo começou a ver que, opa, tem alguma coisa especial. Isso aí. Daí, minha mãe começou com essa parte da estilista e eu era pequena, eu via ela desenhar e aquilo me encantava. Só que eu nunca tive muita certeza do que, na verdade, eu queria fazer como faculdade, né? Porque quando a gente é criança, chega ali no primeiro ano do fundamental, já vem aquela cobrança do que caminho você quer seguir, principalmente dentro do Bom Jesus, que a gente sabe que é uma instituição que ele preza muito pelo futuro do aluno e eles querem que o aluno dê o melhor para que siga uma carreira boa, né? Mas eu sempre fui uma aluna lá dentro que eu não gostava de estudar. Sério? Nunca. Então, eu ficava lá na escola, mas a matemática ela não me cativava, português não me cativava, mas a arte me cativava. Então, eu era uma criança muito inquieta. Hoje, a gente tem aí vários estudos e vários métodos que identificam crianças autistas. E eu acho que hoje ainda há uma preocupação muito grande de saber o que a criança ela tem, né? Por ela ser diferente. Na minha época não existia, na minha época a gente era taxada como preguiçosa, sem interesse, etc. E eu era essa criança taxada como a preguiçosa. Então eu cresci, na verdade, pensando em o que seria do meu futuro. Porque como eu era a preguiçosa da escola, que dormia, que fazia bagunça... Não vou ser nada na vida. Não vou ser nada. E aquilo foi criando dentro da minha cabeça. Se eu sou tudo isso que falo, então como eu vou ter sucesso na minha vida? Hoje eu faço essa interpretação. Quando é criança, a gente realmente não imagina. E teve uma vez que uma mãe de uma amiga minha perguntou: ai, Ana, já sabe o que você quer fazer de faculdade? Eu falei: ainda não sei. Eu acho que eu vou fazer psicologia. E eu queria fazer psicologia, na verdade, porque eu era muito fã da Sandy. Mentira, e o que a Sandy tem a ver? E a Sandy, ela queria ser psicóloga. Ai, adoro! Então eu tinha essa coisa de, não vou seguir o caminho. E ela falou pra mim: você tá louca, você tem que fazer moda. Porque eu já desenhava. Na escola, no meu segundo ano, terceiro ano, eu já tava desenhando roupa. Você sabe, vou te interromper agora, porque eu me lembro que teve uma gincana que a gente participou. Verdade. Tu é um ano mais velha que eu acho? Quer revelar a idade? Ai, meu Deus! Sim, eu vou fazer 31. Vou fazer 30, eu já fiz 32. Então tu é um ano mais velha que eu e a gente tava participando de uma gincana. E aí, sei lá, o que a gente tinha que fazer? Eu tinha que me transformar em Amy Winehouse. E eu sei lá por que me colocaram, não me lembro. E eu lembro de você coordenando tudo, vestido, me arrumando e tal. Então já tinha um jeitinho ali. Eu me lembro muito bem disso. Já tinha, mas é como eu falei, né? Brincando. A gente, mesmo adolescente ali, como eu não tirava notas muito boas, né? Essas coisas. Então eu era essa adolescente meio preguiçosa. E na adolescência nunca passou na sua cabeça seguir os passos, mas quero ser estilista como a minha mãe? Sim, passava, mas aquela rebeldia que a minha mãe tinha, eu também tinha dentro de mim. E ela permaneceu por algum tempo ainda. E daí, chegou no terceirão, eu peguei prova, como a maioria da turma, em geografia, prova final. E eu tinha que tirar 9 nessa prova. E eu tirei 0. Mentira! Por quê? Mas não foi culpa minha. Porque o professor passou uma revisão antes que não era o conteúdo. E daí, naquele conselho, né, de classe do final, a professora Eneila, que você deve lembrar. Sim! Eu lembro que ela falou assim:
queriam te reprovar no conselho de classe, mas eu falei que se você ia fazer moda... Eu tô arrepiada! E que você não ia usar geografia. Mas isso depois tem uma outra história relacionada. E eu passei de ano. Quando eu já passei no vestibular e fui cursar moda na Univale, em Balneário. Foi fazer moda. Fazer moda e fiz moda, né? Então eu fui pra faculdade, comecei a estudar. Só que a faculdade, ela também não me cativou. Porque eu já sabia muita coisa. Na prática, né? Querendo negar ou não negar, né? Aquele lado. Ouvindo a minha mãe falar, então eu aprendi muita coisa. E aprendo até hoje com ela. Então eu cheguei na faculdade e era aquelas coisas que a gente já sabia, né? Já. Por muitas vezes você, numa aula de costura, você não fazia o teu trabalho para ajudar os outros colegas. Mas aí eu conheci o pai dos gêmeos. Então, gente, eu adoro essa história. Porque a Ana, além de tudo, que não para, faz 1000 coisas e tem toda essa história, ela é mãe de gêmeos. Mãe de gêmeos. E daí eu acabei engravidando. Então... Você conheceu na faculdade o pai dele? Não, conheci lá num bar da vida e foi. Não façam isso, por favor. Mas deu 2 semanas, ele já tava morando dentro de casa. É aquela coisa muito... Rápida, né? E daí foi, eu engravidei, voltei pra Lages. E comecei a trabalhar, depois que eu ganhei os gêmeos, comecei a trabalhar com produção de moda, com fotografia, com filmagem. Então fazia todo aquele contexto que hoje tem num editorial de moda, de uma revista famosa, eu fazia tudo para um ensaio de gestante, um ensaio, né? Tentando ganhar da melhor forma o dinheiro, né? Mas eu gostava muito de fazer. Mas eu renegava o lado de trabalhar com a minha mãe. Tipo assim, voltou pra lá, já tudo pronto ali, era só começar, mas não, eu quero fazer o meu. Isso aí, porque eu tinha na minha cabeça que eu não queria ser conhecida como a filha da estilista. Eu queria ser conhecida como Ana, né? Ana Lopes. E esse nome Ana Lopes surgiu na minha faculdade ainda. Que eu assinei uma coleção para uma loja de uma amiga minha e na época eu tinha que escolher o nome dessa marca. E o meu avô, ele já estava acamado, que ele tinha sofrido um AVC, e eu falei para ele, meu nome vai ser Ana Lopes, porque o Lopes é do senhor. Então é uma forma de homenagear. E daí surgiu Ana Lopes, e foi. Eu comecei a trabalhar com tudo isso. Trabalhei um tempo numa outra loja, na Riachuelo, aprendi muitas coisas, mas também foi uma experiência, teve muitos pontos positivos, mas também teve várias coisas negativas. E ali eu tive um start que... Não, eu não posso mais trabalhar para outra, eu tenho que trabalhar com a Dona Beri. Mas ali, nessa época, eu já tinha o blog da Lopes, na época, né? Que a blogueira escrevia, eu gostava muito de escrever, gosto ainda, né? Gente, verdade, tá. E daí comecei com o blog, daí dizem, né, que é o primeiro blog de moda da cidade. E daí, a partir dali, eu fui construindo realmente o nome Ana Lopes. E eu fui trabalhar com a Dona Beri de novo. Dona Beri me aceitou, querendo ou não, né? Ela falou, se você for trabalhar comigo, tem que ter horário e tudo. Falei, não, tudo bem, só me tire daqui, pelo amor de Deus. E daí eu comecei a trabalhar com a Dona Beri. Agora acho que vai fazer uns 10 anos que a gente já tá junto. E como é que foi isso? Porque assim, eu vejo um pouquinho do que aconteceu dentro de casa, porque o meu irmão trabalhou com o meu pai, né? Começou ali e foi muito engraçado, porque eu acho que tem um pouquinho desse, não, eu quero fazer o meu, eu quero ter meu nome, eu não sou essa pessoa eu acho que tem muita coisa quando a gente se forma de ser confundido com o pai, tá fazendo negócio do pai, você fica um pouco na sombra, e eu acho que nessa juventude, no começo, assim, a gente não quer sombra, né? E o meu irmão, ele tava também, ele não sabia se ia trabalhar com meu pai, tava pensando em morar fora e tal. E aí surgiu uma outra empresa que a gente herdou do meu avô. E aí o meu pai, tipo, falou, não, Gabriel, eu preciso de você. E foi uma ótima oportunidade para o Gabriel, né? Mas foi bem difícil no começo, porque meu pai falou assim, então tá, você vai trabalhar comigo, mas você vai começar do zero, lá embaixo, por mais que o Gabriel fez uma ótima faculdade, então ele veio com uma bagagem de muita novidade, muita tecnologia e tal, e meu Deus, aqui super robusto, então tinha muitos atritos e tinha uma coisa ainda, claro, conflito de pai e filho, que querendo ou não se mistura, gente, não tem, agora depois das 7, opa, agora eu sou seu pai, não existe, né, sou sua mãe, então acaba se confundindo, e muito essa coisa de às vezes o pai querer educar o filho no trabalho, sendo que, né, não é o momento de educar, você tem que tratar. Então acho que deve ser um grande desafio. E foi um grande desafio, de fato, porque
Eu tenho, apesar de não gostar de estudar matemática, português, né? Eu sempre fui uma pessoa que gosta de ler, de ficar antenada. E na minha época, né? Antigamente a internet, ela não era o que ela é hoje, né? Então, para você buscar o conhecimento, você tinha que, de fato, ir nos livros, você tinha que estudar, você tinha que comprar revista importada, né? Toda aquela coisa, porque não tinha. E a Dona Beri, quando eu fui trabalhar lá, ela realmente teve esse olhar muito conservador e a gente teve muitos atritos, porque eu vinha com essa novidade, né? Apesar de ela ser uma mulher extremamente também antenada, mas eu vinha com essa coisa de querer mudar, de querer trazer coisas novas, de querer inovar, e muitas vezes a gente não conseguia, né, trabalhar junto. Mas aí o tempo foi passando, eu me adaptei, ela também se adaptou. Então, hoje eu digo que ela é uma mulher totalmente diferente do que ela era no começo. Hoje ela é muito mais pra frente, ela aceita as coisas muito mais fácil. E eu também aceito muito mais fácil a opinião dela, né? Eu hoje sou, de fato, a estilista da La Única, mas por trás eu sempre tenho a aprovação dela de alguma forma, né? Principalmente falando em Festa do Pinhão. Mas hoje eu consigo trabalhar, criar principalmente. Porque ela te dá essa liberdade. Me dá essa liberdade porque ela é responsável pela produção, então ela capta muito bem as minhas ideias e ela também respeita muito, né? Tudo isso que eu crio, porque você criar algo novo num mercado que já está saturado, né? E de coisas que vêm aí sempre se repetindo, é mais difícil, né? Então, você tirar... A gente mora numa cidade relativamente pequena, de interior, então um conceito que as pessoas têm, principalmente, né? Minhas clientes, quando chegam, vem aquele conceito de cópia da internet, etc. E eu falo, eu não copio, porque para mim não faz sentido você investir num vestido sob medida, sendo que é uma cópia, você pagar uma pessoa para pensar naquilo que você está procurando. Para mim não faz sentido você simplesmente pegar e copiar, fazer uma cópia. Mas a gente vai educando, né? Aos pouquinhos, uma população aí, as pessoas já estão mais acostumadas com esse meu método de trabalho. Então elas chegam lá com essa abertura, né? De eu poder entender de fato o que elas querem, respeitando o corpo, respeitando a cor, para que chegue na produção a Dona Beri lá com a equipe de costureiros, ela também arrase, porque não adianta só colocar no papel muito fácil, né? O papel aceita tudo, mas a gente tem que realmente perceber na prática. Então, quando eu tô desenhando lá, eu também já sei como eu vou falar para ela, como deve ser, como eu acho que tem que ser a modelagem, mas ali a cartada é dela, é ela que vai realmente saber como é feito. Mas é como você falou, seu irmão começou de baixo. Eu também comecei de baixo. Não comecei ali na hierarquia, porque a gente tem pensamento que estilista é a top da empresa, mas na verdade não é também. É um trabalho em conjunto, né? Se não tem uma equipe bem desenvolvida, uma equipe que pegue junto, uma equipe que esteja agregada com valores da empresa, as coisas acabam não funcionando. Então eu comecei também de baixo, comecei no atendimento, atendia as clientes, alugava vestido, e daí ali eu fui indo e a empresa foi crescendo, né? Foi crescendo e a Dona Beri também já estava cansada, né, dessa parte de atendimento ao público. Então eu falei, então eu vou desenhar, sempre gostei, então vou. Daí comecei aos pouquinhos. E trazer essas novidades e tudo mais, né? Isso aí. E falando em novidades, que você começou a inovar num mercado que está super saturado, eu queria que tu contasse, porque eu acho que, bom, para quem não sabe, elas são responsáveis por fazer o vestido da realeza da Festa do Pinhão, das princesas e da rainha já há muitos anos, né? Já perdi a conta. Já perdeu a conta. Então você pensa, uma festa que todo ano é Festa do Pinhão, é frio, meu Deus, preciso inovar. E ano passado vocês fizeram uma campanha, tiveram uma ideia que foi realmente inovadora e surgiu um burburinho muito legal, movimentou essa parte social também, trouxe uma importância, trouxe uma visão de públicos que não estavam sendo vistos na nossa cidade, que não tinham possibilidade de participar da festa. Então foi muito bonito o que vocês trouxeram, porque vocês não só foram responsáveis por desenhar os vestidos, mas vocês também foram responsáveis por iniciar um movimento
movimento. Então explica para quem não acompanhou, quem enfim não é daqui, como é que foi a ideia de criar os vestidos, de mobilizar as escolas, as crianças, da onde veio isso tudo? Veio de um sonho. Olha que mística! Veio de um sonho. Até o ano ali da... Eu só sei o nome das rainhas, eu não sei o ano. O último ano foi o da Maísa, que a gente trabalhou a cultura. Então, no vestido da rainha tinha a serpente do tanque, que o vestido era relacionado a histórias e lendas. Na outra princesa era da arte, que daí a gente trouxe as telas do Maliverne. Uma dúvida, é vocês que dão o tema? É, tudo a gente. Vocês que inventam o tema Isso aí. que vocês vão trabalhar os vestidos. Isso, tá. E na verdade também foi a gente que criou essa coisa do tema, né? Porque não precisa. Antigamente não era trabalhado, não tinha um tema, vai ser isso sobre o vestido. Mas aí a Dona Beri começou a trazer essa ideia de vamos mostrar para as pessoas que não sejam da cidade que através do vestidos, que tem bastante coisa na cidade, né? Muita história. Então, a gente tem um conceito que é a pessoa que, seja lagiana ou não, ela tem que olhar o vestido e ela tem que entender do que a gente está falando, né? E daí o da Maísa foi isso, a gente trouxe a cultura, trouxe a arquitetura, na outra princesa tinha o desenho técnico, né, de arquitetura do Colégio Rosa. E daí a gente fez um vídeo muito bonito, né, que a Thaís, que tá aqui junto também, foi ela que produziu, sempre com aquele olhar muito, muito sensível, né, para todas essas questões. E daí eu fui acompanhar essas meninas numa viagem a Florianópolis, e daí eu tava voltando com elas e me veio assim, porque eu tinha muita ideia assim, como é que o vestido é muito esperado pela população, né? E eu queria trazer essa população de alguma forma, né? Nessa construção do vestido, assim. Eu queria que eles participassem de alguma forma. Na massa. Isso aí. Daí me veio a ideia, assim. Eu não sei se foi um sonho, mas eu sou espírita, acredito que alguém soprou no meu ouvido e falou: desenho das crianças. Daí eu falei, putz, desenho das crianças, é isso aí. Daí veio pandemia, né? Veio pandemia, não teve a festa, mas eu guardei essa ideia dentro da caixinha. Você anotou? Você tem esse costume? Só lembrou, uma memória maravilhosa. Só na cabeça. Signo você é? Aquariano. Gente, eu não sabia que vocês tinham essa memória. Tá, tudo bem, continua, viajei. E aí, daí a gente depois veio pandemia, veio a festa do Pinhão. O Giba sentou lá comigo, né? Eu falei assim, esse ano eu quero o desenho das crianças no vestido. As crianças, elas vão representar, através dos desenhos, o que é uma festa do Pinhão para elas, o que representa. De primeiro momento, ele não aceitou, né? Ele falou, acho legal. Daí eu recebi uma mensagem, acho melhor você trocar de tema, porque não vai dar muito certo, porque a secretaria não tô conseguindo falar. Eu falei, não tem problema, passo contato que eu vou atrás de tudo. E daí fui lá, falei com a professora Ivana, e eu queria uma escola que tivesse o maior número de crianças que fossem negras, né? Porque a gente vê o centro é muito irradiado de pessoas brancas e a gente aqui em Lages não tem o costume de olhar para as minorias, né? E eu também queria uma escola que merecesse muito a atenção da população naquele momento. E ela me sugeriu a escola, que eu esqueci o nome agora, Mutirão. Ela me sugeriu a escola Mutirão. A gente foi lá com a realeza para fazer uma mini festa do Pinhão lá dentro. Essas ideias foram tuas? Tudo bem. Não foi nada da prefeitura? Não. Tá. Então a gente foi lá com a realeza. E que legal que a realeza super abraçou e vamos e bora. Mas não tem, né, como não abraçar. Essa possibilidade não existe. Então elas foram lá, foi levado o Paulinho Gazé e o Vitor Colombo, eles tocaram música, cantaram para as crianças. Eu comprei pinhão, pedi para as meninas que fazem a comida fazer pinhão para as crianças, para a gente comer naquele dia. E daí, a partir dali, com a diretora da escola, a professora Cláudia, a gente movimentou toda a escola, na verdade, todas as professoras, para que as crianças fizessem esse desenho. Foram 436 desenhos dentro da escola. Hoje é a escola de Lages que tem mais números de alunos, né? E a escola é muito legal também, porque a escola ela é redonda e ela foi feita num governo
que dizem, né, que o prefeito ele era da área do comunismo, né, mas eu acredito mais esquerda e direita. Então ele era um governo de esquerda e o governo de esquerda ele tem esse conceito de que a escola é para todos, né, que a escola tem que ser acessível, né, e de fato ela tem que ser, porque se a gente cria gerações aí pequenas, né, que não amem realmente a educação, não amem o estudo, a gente está criando uma geração burra, né? Então a escola é redonda e ela tem vários acessos, assim, e ela foi feita de fato sem muros, né? Hoje existem os muros, mas ela foi feita para que a comunidade do bairro, eles pudessem adentrar de forma mais livre e espontânea, para que gerasse essa vontade pelo estudo, né? Daí a gente foi lá, fez a festa e tal, e eu tava pensando em premiação para essas crianças, né? Porque foram 436 desenhos. Você conseguiu colocar todos nos vestidos? A gente fez uma comissão julgadora e daí a gente escolheu 36, né? A gente fez tudo isso lá na escola e eu tinha essa ideia, premiação. Porque eles estavam me dando uma coisa muito rica, né? E uma coisa muito valiosa, que é a imaginação deles, né? Então, de alguma forma, eu teria que retribuir. E eu pensava em 1000 possibilidades, assim, entrei em contato com várias pessoas. Mas aí o meu amigo Gustavo Ambrosio chegou lá pra mim e falou que tinha uma amiga dele que ela tinha um projeto guardado na gaveta, que a ideia dela era reformar um cômodo de uma família carente. E daí ele me passou o contato da Jamile Marcon. Já conhecia de nome e tudo, mas eu nunca havia conversado com ela. A gente marcou uma reunião e eu falei para ela, por que não reformar então um cômodo de uma casa? Por que não reforma uma sala de aula? Ela topou a ideia ela não me disse não. Eu, na verdade, de todas as pessoas que me ajudaram nesse projeto, porque a gente tem a ideia, tudo, mas conceber tudo isso sozinha é muito difícil, né? Mas eu nunca recebi um não de quem me ajudou em tudo isso. Você sabe que eu vejo muito que, da forma como... Desculpa te interromper até, mas da forma como você relata que veio essa ideia pra você, que, tipo, pareceu muito que você estava ali aberta e você foi um canal divino da criatividade. E eu acho muito que quando a gente ouve essa coisa divina e que a gente só se põe como instrumento, tudo flui. Então eu acho que, tipo, também é um bom radar pra gente saber se a gente tá no caminho certo, sabe, do nosso propósito. Quando tudo vai fluindo, quando as coisas simplesmente vão acontecendo. Cara, era pra eu estar fazendo isso, tá difícil, tá não sei o que, mas era pra eu estar fazendo isso. Exatamente. Você tá falando assim, eu tô falando, cara, isso é mágico. Exatamente. Né? E daí, falei com a Jamile, a gente foi fazer uma visita, né, na escola, pra gente saber qual era a sala de aula que a gente iria reformar. A professora Cláudia nos mostrou todas as salas, mas a que realmente estava muito precária era a sala de artes e a sala do reforço. Era mofo na parede, não tinha ventilação. Na sala do reforço, porque o reforço lá eles não são obrigados a ir, né? É um contraturno escolar. Então a família escolhe se a criança vai ir ou a criança escolhe se ela quer ir. Mas é importante, né, principalmente a gente vendo aí de bairro carente, né, que a gente tem na cidade, é importante que a criança não fique em contraturno na rua e sim dentro da escola, né? Então a gente optou por reformar essas 2 salas. Então a sala de reforço ela também não tinha nenhum atrativo, né? E a gente trabalha com criança, tudo tem que ser muito lúdico, tudo tem que ser de uma forma natural, né? E o meu avô, né, falava muito para nós. Meu avô também, ele foi pobre, né? E ele falava, minha mãe conseguiu se formar com todo o trabalho dele e da minha avó, e ele falava para minha mãe, eu cresci com isso na minha mente, que era, você pode ter tudo, né? Tudo, bens materiais, tudo, mas a melhor herança que eu posso deixar para você é o estudo, porque o estudo ninguém tira. Então eu levei essa frase da herança, a melhor herança é o estudo, eu levei realmente em prática para esse projeto. E depois, né, aconteceu a festa, tudo, e a gente conseguiu reformar essa escola, mas sem auxílio nenhum da prefeitura, nada. A gente até tentou, mas a gente ouviu muita negativa, né? Mas a gente também não poderia deixar de não presentear essas crianças de alguma forma. Então a gente reformou, né? Eu falo a gente porque eu fiz o projeto, mas quem realmente tocou de fato e fez tudo foi a Jamile. E aí a gente entrou com várias empresas parceiras, né? A NDD, ela deu 3 notebooks para a escola, daí teve
o rapaz do vidro que deu 3 janelas novas para pôr na sala de artes que não tinha janela, né? Não tinha ventilação. A gente conseguiu todas as mesas também, tudo mesa nova, cadeira nova. Então, foi um projeto em si muito bonito, né? E com tudo isso ainda, né, a gente terminou os bordados, porque daí as crianças, a gente pegou os bordados, né, voltando lá no vestido, a gente pegou todos os desenhos e os desenhos foram transformados em bordados. Mas para mim é aquela ideia, assim, que o artista, de fato, tem que dar a última pincelada, né, na sua obra de arte. E daí a escola, os 34, acho que foram 34, 36, eles vieram até o ateliê e a gente montou uma bancada para que eles pudessem daí dar a última pincelada no desenho deles. Que lindo! Então eles foram colocando as coisinhas, né? E foram colando. E foi um projeto, assim, muito bonito. Depois a NDD, depois nesse dia, recepcionou todas essas crianças lá para mostrar a empresa e, assim, criar curiosidade, né? E um incentivo para que eles estudem, para que eles possam chegar também a trabalhar numa empresa grande, né? E foi tudo muito legal, assim, foi tudo muito bonito. Então, foi o meu primeiro vestido, de fato, da festa que eu desenho. Sério? Nossa, que legal! E já veio assim com essa força toda. E vocês documentaram tudo. Tudo. Vocês filmaram tudo com a Thaís. Isso, foi feito coitada da Thaís, tem até dó. Mas foi feito um curta-metragem, né, de 19 minutos, eu acho. Contando tudo como foi, mostrando todos os passos. Tá no teu Instagram? Tá no Instagram da La Única? Da La Única, e mostrando ali que realmente foram as crianças que se fizeram presente, né, naquele momento. E foi meu primeiro vestido e o primeiro vestido da Dona Beri, que ela fez pra festa há não sei quantos anos atrás. Era da mesma cor do que eu fiz também, e eu não havia pensado nesse... Não, eu não tinha pensado relacionado, e só depois que eu fui me ligar que foi a mesma cor também. Que incrível! Foi um projeto lindo, assim, eu me emocionava muito quando falava, né, qualquer coisa eu já chorava, hoje eu já tô mais acostumada, mas é um projeto, assim, que são de crianças realmente que precisam dessa visibilidade, que muitas vezes elas são vistas. Elas são a sombra da sociedade, né, então é necessário que a gente enxergue para criar aí gerações que realmente sejam inteligentes para cobrar e para aprender tudo da forma correta, né? Tem um ditado que ontem eu estava falando disso e eu não lembro de fato quem falou, mas o que fala é o seguinte: você precisa dar cultura para o povo, porque senão você está criando um povo burro. Então a cultura é extremamente importante para que essas crianças cresçam de uma forma que elas consigam atingir aquilo que elas querem. Que nem eu falo, a gente é privilegiado. Eu sou uma pessoa extremamente privilegiada porque eu recebi a La Única de braços abertos para mim, né? Então eu acredito assim que a minha missão dentro da empresa e para minha vida é você olhar para essas pessoas que não têm essas oportunidades e proporcionar a elas oportunidades únicas para que elas realizem os sonhos dela. E a gente fala em moda, né? Às vezes a moda a gente relaciona muito àquela coisa do consumo, né? Que de fato né? A gente tem um consumo bem grande, né? Principalmente mulheres, quando é relacionado à moda. Mas a partir dali eu consegui provar que a moda ela não precisa ser apenas consumista, né? Ela pode se reinventar, né? Ela pode de fato realizar sonhos, né? E você falando sobre isso, a gente pensa, nossa, uma estilista que está ali para fazer vestidos, uma coisa extremamente, que possa parecer... Eu acho que quando a gente pensa numa estilista, a gente acaba relacionando a uma imagem um pouco fútil, a um pouco, né? E aí você pega e conta toda essa história e muitas vezes, tipo assim, eu sou uma estilista, como é que eu vou ajudar os outros com o meu trabalho? E olha o tamanho do impacto que você conseguiu fazer. Então, acho que essa história é incrível. Realmente, isso que você falou sobre as crianças, eu acho que dá a oportunidade delas sonharem, porque quando elas são vistas e elas pensam, não, mas o meu desenho
foi para o vestido da realeza da Festa do Pinhão, que está sendo vista por diversas pessoas, não só em lives, mas nessa. Eu tenho capacidade de realizar coisas, eu posso, eu sou visto, eu sou valorizado. E eu acho que quando a gente mexe nessas questões de uma criança, nossa, a gente tá realmente plantando sementes, então, que trabalho incrível. Só que assim, né? Também criou agora uma expectativa para esse ano. Depois disso, o que vem depois disso, né? Ai, também não sei. Mas como o assunto ano passado foi muito bem visto, né? Esse ano também eu não poderia deixar. Não, mas depois disso tudo. E agora? Tá todo mundo na expectativa. Só fazer um vestido, né? Eu não posso fazer isso. Então, a pauta desse ano vem como sustentabilidade, né? A gente que é antenado com a internet, a gente que pesquisa bastante, né, sobre isso, a gente sabe aí que faz uns 10 anos que já está começando a falar sobre como o planeta pode ser mais sustentável, né? E a moda hoje é o segundo setor que polui mais, né, o planeta Terra, perdendo só para o petróleo, né? Então, como eu gosto de estudar, eu gosto de ler e eu gosto de ficar muito antenada aos assuntos que está sendo falado, que isso é extremamente importante, né? Então veio aí a minha ideia do sustentável. O que eu vou fazer, né? Eu tava pensando, nossa, mas daí fazer pinheiro de lã de novo. Fiquei pensando assim, né? Nossa, mas de novo isso, né? O quê? A gente já fez tudo, né? E daí me veio a ideia de... Tem quantos anos a Festa do Pinhão, vocês sabem? Fez 33 esse ano. Gente, então pensa, haja criatividade, né? E daí eu tava ali pensando assim, não tava muito sem ideia, daí me veio assim, cara, usa pet. Daí eu fui lá no Pinterest, coloquei flor de pet. E daí começou a aparecer um monte de coisa, né? E daí apareceu a ideia, então falei pra minha mãe, né? Falei, vamos trabalhar o sustentável. Vou trabalhar com flor de pet. Ela, você tá louca? Falei, não, olha isso aqui. Falei pra ela, né? Mostrei uma foto, ela falou, meu Deus, que lindo, né? E daí, a partir dali, a gente já começou a trabalhar essa ideia do sustentável. Mas daí você teve que aprender a lidar com o pet ali, ou você terceirizou isso? Como é que foi? Não, tudo com a gente. A gente tem uma equipe muito boa, né? Então, se a equipe de fato não for boa, né, e não confiar no seu trabalho, nada funciona, né? Você apresenta uma coisa e a equipe pode falar, não vou fazer não, mas ali é pelo contrário, eu mostrei e eles falaram, bora, vamos fazer, a gente já está empolgado. E daí, a partir daí vem. Então, o tecido que a gente está usando para fazer os vestidos oficiais esse ano, ele já vem de uma linha mais sustentável. Ele é um tecido reciclado que ele é fabricado através de resíduos de algodão. Então, em vez de ele usar 100% da água, né, de consumo, que é bastante água para poder fabricar um tecido, ele usa 25%. Então, a emissão do gás carbônico no planeta Terra, ele também é diminuído. Então, com tudo isso, né, com todos esses dados, eu consegui comprar um tecido do jeito que eu queria, da forma, da cor, de tudo que eu queria. Olha, que bom. Só que ele é amigo do meio ambiente, né? E quando a gente fala em pet, né, falar, nossa, flor de pet, tanto que até hoje, né, que a gente tá um pouquinho antes da festa, eu ainda não revelei para a população, porque a gente Mas você vai revelar aqui, eu quero saber tudo. Porque a gente tem, quando a gente fala em garrafa pet, né, em si, a gente já tem um preconceito de que é lixo, né, que não é bonito, que não pode aproveitar. Mas eu peguei a ideia realmente do pet para que ele fizesse parte, para que as pessoas possam ver que reciclar também é legal, né? Porque pode ficar bonito? Pode ficar bonito. Então, através do pet, a gente já entra num outro conceito, né? De amigos do meio ambiente, né? Que a gente pode falar. O pet, se ele for reciclável, reciclado de uma forma correta, para que ele tenha um ciclo de vida na reciclagem de uma forma certa, né? Ele pega aquele pet, ele não vira outra garrafa, mas ele vira casinha de cachorro, ele vira telha. Então ele tem uma duração de vida muito maior, né? E depois recicla de novo. Então é importante, né? Quando eu peguei o pet, eu pensei nisso, em relacionar as pessoas que dentro de casa, mas também relacionar as crianças, né? Mostrar para as crianças ali que se fizer a reciclagem certa, correta dentro de casa, a gente já vai estar ajudando o meio ambiente, né? Então a gente vem trabalhando tudo isso
dentro dos vestidos da festa, mas vem todo com esse conceito de que se a gente poder mudar um costume dentro de uma casa, a gente já está fazendo muito grande. O impacto social, né? O pacto do meio ambiente, isso já vai ser muito grande, né? Porque a gente consome muita coisa. Então, o lixo, ele também é muita coisa. A gente descarta muita coisa de forma muito incorreta, né? Então, quando veio essa ideia, assim, do PET, da sustentabilidade, o conceito, né, que eu tenho, lógico, os vestidos vão ficar lindos, maravilhosos, como sempre foi, tudo com muito luxo, mas por trás ali ele tem que ter um propósito, uma educação ali para a população, de alguma forma. Mas eu tava muito na dúvida desse negócio do PET aí, quando eu falei pra Michele, que é a esposa do Giba, ela ficou, né? Ficou assim, eu falei, não, mas calma, vai dar tudo certo. Mas ela também, né, que a gente cria, né, como eu falei, a gente relaciona o lixo, mas aí veio o Met Gala esse ano, né? E não sei se você viu, né? Mas a decoração do Met Gala foi toda feita em PET, né? Sim, e aí revoluciona. Você começa a ver que dá pra ser bonito, que dá pra ser incluso, né? E daí quando eu vi, né? Tava trabalhando... Me copiaram. Tava trabalhando. Quando eu vi, assim, que a decoração do Met Gala, o baile mais importante do mundo da moda, onde só os grandes realmente vão, eles usaram PET na decoração, eu dei um berro, assim. Falei, nossa, tô no lugar certo. E aí veio a coroação do rei Charles, né? E a Katy Perry também tava com uma flor de PET na roupa. Era de PET? Eu não sabia. Era de PET. Então... Você tá no caminho. É o destino falando, né? Esse é o lugar. Tá indo. Então, de novo. Então a gente... E ficou linda a flor que você mostrou. As pessoas já podem ver, porque quando esse episódio for pro ar, já vai estar lá no seu Instagram os vestidos maravilhosos. E as flores vão estar lá. Vai ser todo vestido com flores de PET? Isso, vai ter a araucária, né? Porque o tema desse ano, depois de tudo isso, né? Mas ainda tem um tema, né? É a geada e o pinhão, né? Então a gente vai trazer o azul marinho, na verdade, foi a escolha, porque à noite o céu, de fato, nunca é preto, ele é azul, né? Então eu optei pelo azul marinho para representar a noite. Quando aquele pôr do sol começa a aparecer, quando tem geada, ela brilha como se fosse um diamante, né? Então a gente vai trazer tudo isso para que realmente as pessoas entendam que agora vamos falar de, né? Vamos falar de sustentabilidade, vamos pensar em reciclagem, para a gente poder ter um mundo melhor, né? Com menos poluição e etc. Maravilhoso, adorei. E tipo, como você falou, né? No momento mais sincrônico para trazer esse tema. Isso incrível. Aí. E assim, como que dá conta de toda essa imaginação, essa criatividade, colocar em prática, ter gêmeos e ser super antenada das redes sociais? Você faz vídeos, você faz Assim, como? Não sei. Eu também não sei. Eu adoro essas perguntas péssimas, né? Como você consegue? Eu não sei, gente. Mas em relação aos gêmeos, eu tenho uma rede de apoio muito grande, né? Então, os meninos, eles são muito bem acolhidos pelo meu pai, né? Então, meu pai leva, meu pai busca. Meu pai, ele é o pai realmente das crianças, né? Meu pai é quem cria, de fato, né? Então, são os melhores amigos ali que convivem juntos, né? Porque a minha vida, né? Ela é muito cheia de trabalho, né? Por muitas vezes eu quero, às vezes, dar uma descansada, mas a gente não consegue, né? Não consegue ficar longe. Mas eu tenho uma rede de apoio muito grande do meu pai, da minha irmã, da minha mãe. Então, para que eu tenha essa rotina hoje, né? Eu tenho que agradecer realmente a minha família. Porque não adianta você bolar 1000 coisas na cabeça, sendo que você não tem algum apoio por trás, né? E eles, de fato, são minha rede de apoio, assim. E dá tudo certo, a gente vai se ajeitando e vai dando certo. Quando é pra ser, o negócio vai embora, né? E bom, a gente falou muito sobre festa do Pinhão e tal, mas você não é só estilista da festa do Pinhão, não é mesmo? O que você mais gosta de criar? Tipo, quando os clientes vêm, qual que é sabe? O que você curte mais? Eu gosto de ouvir histórias, na verdade, né? Porque para eu poder criar um vestido, que eu sempre falo, né? Um vestido para realmente ele ser exclusivo, ele tem que revelar a personalidade de quem tá vestindo. E o que eu falo, o vestido ele não tem que ser bonito, né? É a pessoa em si que ela deve ser bonita. Não é o vestido que tem que ser elogiado, é a pessoa que está usando que deve ser elogiada, né? Então eu acho que eu gosto de fato, assim, ouvir histórias. Por muitas vezes a gente também dá conselhos, né, para as nossas clientes, né?
Porque Você faz noiva também, né? Que é um momento bem delicado. Faço noiva também. E aí eu ouvi as histórias, né? E ouvi o quanto a pessoa batalhou para que aquele sonho realizado. Eu acho que é isso que me motiva diariamente, assim. Lógico que a gente tem que pensar em moda, a gente tem que pensar em tendências, a gente tem que pensar no que as artistas estão usando, o que a novela está usando, que por muitas vezes também chega referências de novela, né? Então, TikTok também a gente tem que estar muito antenada, né? Sim. Então, é uma base de pesquisa, assim, que... Eu não sei explicar de onde que eu tenho tanto conhecimento. Minha mãe me perguntou isso esses dias, mas eu acho que é a paixão por aquilo que você faz, né? Eu, antes dos meus 30 anos, quando eu ganhei os gêmeos, eu tinha muito medo de, nos 30, não estar feliz com o que eu fazia, né? E eu cravei os 30 pensando, nossa, cara, eu sou muito feliz no que eu faço, eu sou muito realizada, eu amo o que eu faço. Mas para você criar, eu acho que não é simplesmente, como eu havia falado no começo, que é uma cópia, né? Mas é você ter a paciência e ser também humana em sentar com uma pessoa na sua frente que você não faz ideia do que ela passou na vida. Mas você ouvir aquela história, né? Que muitas vezes é uma história sofrida e que de muita batalha, às vezes para conquistar o primeiro diploma da família, às vezes para conquistar aquele tão sonhado casamento, às vezes a mulher sofreu demais com um homem e passou um tempo e ela encontrou o amor da vida dela. Ela também tem mulheres que vão lá e falam, eu casei, mas daí meu marido, me separei do marido, o marido morreu. E ela estava num lugar e reencontrou aquele amor de quando ela tinha 12 anos e hoje eles vão casar. Então é você ouvir, você ser sensível no que você percebe das pessoas, você entender, né? E você criar essa abertura para que as pessoas, elas troquem aquela energia com você. Porque o vestido vai representar essa história, né? Isso aí. Eu quando estou desenhando, eu não desenho na frente da cliente, porque hoje eu desenho em aquarela e eu tenho que ficar quieta para, né? Tem que ficar com tudo em silêncio para eu poder me concentrar. Mas eu acho que essa troca de energia, ela funciona tão bem que quando eu começo a desenhar o vestido, eu paro e eu olho, não, cara, mas isso não tá bom ainda. E eu vou lá e faço de novo. E eu desenho em aquarela, né? Então, se a pessoa ela é negra, se ela é baixa, se ela é gorda, se ela é alta, se ela é magra, se ela é loira, se ela é ruiva, ela quando vai olhar meu desenho, ela vai se enxergar ali, porque eu faço de acordo de como a pessoa é. Porque o desenho não adianta só rascunhar, né? Num croquis magro, se uma pessoa é gorda. Ela tem que se enxergar, né? Para ela poder... É difícil para as pessoas imaginarem como um vestido vai ficar pronto depois, né? Mas ali o desenho, ele funciona muito bem para que ela possa se ver, né? Então, eu acho que é isso. Essa sensibilidade de você poder entender as pessoas, de você, por muitas vezes, abrir mão de alguma coisa para que o sonho daquela pessoa seja realizado e você trabalhar com o que você realmente ama, da forma que você ama. Eu e minha mãe, há muito tempo atrás, a gente estava pensando no nome da empresa, a gente estava pesquisando na época, internet, né, a discada ainda, a gente estava pesquisando o nome de rua, e veio o nome de uma rua na Espanha que se chama La Única. E eu falei para ela, nossa, cara, La Única, é bom esse nome. Mas ele só fez sentido depois de alguns anos, assim. Então, a gente tem na vitrine a primeira e única manequim negra da cidade. A gente tem uma gorda, a gente tem uma magra, a gente tem um monte de peruca para que cada dia elas estejam de uma forma diferente. Para que aquela pessoa que passe na calçada, né, ela possa se sentir representada e ela possa pensar, não, esse lugar aí vai me atender, porque... tem na vitrine, então eu sei que eles vão conseguir vai ser acolhida, vai se identificar. Exatamente. Né? E eu vejo muito você falando que é você trazendo muito essa questão do teu dom, que é esse de criar, de desenhar, de, né, enfim, unir todas essas inspirações com esse lado muito humanizado de ouvir, de se encantar por contar histórias e não somente pela moda, porque existem pessoas que são apaixonadas pela moda e tá tudo bem e que legal, mas traz muito isso, é muito aquariano também, não é mesmo? Dessa coisa de eu quero contar uma história, eu quero fazer a diferença na vida dessa pessoa, na vida da história, da festa, e é muito legal, eu acho que é isso que faz o profissional ser tão único também, né? Você ser tão único, cada um tem o seu jeitinho, e é muito bacana ver essa sua história. E é legal assim, porque eu sou uma mulher gorda, sempre fui,
sofri muito bullying na escola, né, por ser assim. Imagina, ainda mais na nossa época. Na nossa época. Mas daquela cicatriz que me fez lá, hoje eu sei que eu ajudo outras mulheres, né? Tem mulher que chega lá com a autoestima extremamente baixa, tem mulher gorda que fala, eu quero uma manga para tampar o meu braço. E eu sempre falo, de cada 10 clientes que vão lá, 9 falam, se olham no espelho, eu vou emagrecer até o dia da formatura. Mas aí a gente tem todo o aprendizado, acho que de vida, né? De você, e uma autoridade de você poder falar, mulher, pelo amor de Deus, você é linda do jeito que você é, né? Não importa se você é gorda, se você é magra, não importa. A gente tem que valorizar o que você de fato tem de melhor, né? E chega clientes lá e eu pego na mão e eu falo, mulher, pare. Você é linda do jeito que você é. Não faz sentido você emagrecer 10, 20, 30 quilos pro dia da tua formatura se no dia a dia você não é desse jeito. Então, é a conversa, né? Você entende. E qual a imagem que tu vai passar, né? Eu tive um processo muito bonito quando eu fui fazer o meu vestido de noiva. Eu até contei num episódio um pouco por cima, mas foi muito louco porque eu tava passando por muita coisa enquanto eu estava fazendo o vestido e tal. Foi a Luana Paulic que fez o meu vestido. Ela também tem essa coisa da cópia, de ser totalmente contra, de a gente criar e tal. E foi muito louco, porque eu não me imaginava um vestido, assim, eu acho que representou muito a época que eu tava passando, que era uma época de muita turbulência na minha vida, que meu pai extremamente doente, eu tendo que casar, uma felicidade com uma coisa triste e tendo que dar conta de tudo e crescer ao mesmo tempo. Sair da asa do pai, ainda mais com toda essa finalidade da vida dele, tendo que adultecer, ser uma mulher, ter a minha casa, minhas responsabilidades de dona de casa, de profissional. E foi muito louco, porque o resultado do vestido, eu lembro que no dia eu não me via, era um vestido lindo, eu usei uma capa e não um véu, e tinha um decote, que é uma coisa que normalmente eu não uso tanto, e uma fenda gigante. E eu não estava me sentindo extremamente confortável naquele vestido, mas era exatamente o vestido que eu tinha que usar. Porque ele me deu força, aquela capa me deu uma segurança, uma força que eu precisava ter naquele dia. Me mostrou que agora eu sou mulher e claro que não precisa ser mulher, mas eu acho que eu precisava me enxergar como mulher. Então foi muito um choque. E o vestido, ele teve um papel gigante nesse processo. Então é bonito de ver que sim, pelo menos no meu caso, né? É óbvio que não é no caso de todo mundo. Mas no meu caso, eu vejo que o meu vestido, ele teve um papel de me ensinar, sabe? De me ajudar num processo e agora você virou mulher e agora vamos lá. E realmente, pra mim, mudou completamente. Então é muito bonito, né? Ver como um trabalho que muitas vezes é visto como fútil. E se fosse uma cópia, talvez não fosse uma coisa tão fiel ao meu momento, né? É um trabalho muito legal. É muito bonito, assim. E falando em noivas, né? A gente tem aquele conceito de tradição, né? Da noiva entrar na igreja e etc. Mas eu acho que hoje aí a geração, ela tá mudando, né? E a gente já vê aí tendências pro mercado de noiva muito mais desconstruído, né? Pra fazer realmente casamentos que sejam de fato a cara dos noivos, né? E tem que ser assim, né? Então, uma noiva que chega e fala pra mim, eu quero usar tênis. Eu não vou falar pra ela, não, você tá louca, vai usar tênis. Não, onde você vai usar tênis? Não. Vou falar, vai usar tênis? Então, traz o tênis aí, vamos pôr a renda do vestido no tênis. Eu acompanho a noiva, eu gosto de acompanhar, eu gosto de dar pitaco no buquê, eu gosto de dar pitaco no cabelo, na maquiagem. No dia que ela casa, eu vou vesti-la, eu acompanho ela até a entrada da igreja, porque é um momento que a gente cria junto, né? Não tem como eu simplesmente chegar numa sexta-feira, entregar a capa e o vestido dentro e falar um beijo, linda. Não tem como fazer isso. Casamento é muito importante, como também, de fato, todos os outros momentos são, mas o casamento tem aquela coisa da mulher crescer, né? Eu acho. E ter, um dia eu vou casar, um dia eu vou entrar na igreja, né? E por mais que não entre na igreja, mas ela tá se entregando ao amor da sua vida naquele momento, né? E o amor da vida dela daquele momento, né? Então eu acho que é mais do que necessário a gente tá acompanhando no bastidor, ter o cuidado. Então a noiva na última prova, ela ganha um coquetel pra ela. Gente! E para suas convidadas ali, chama a amiga, a mãe, né? Que legal. Pra poder celebrar de fato esse momento, porque ela pode estar só ela, né? Pode estar com um vestido qualquer, ela vai ser o dia dela. Mas quando ela chega ali para pensar num vestido de noiva,
Não interessa se ela quer usar preto, branco, azul, amarelo, roxo, não importa. Eu tenho que fazer aquilo que de fato ela é. Pra trazer a personalidade dela na roupa. Então, é que nem eu falo, o buquê, pra mim, ele tem que ser branco, né? Branco e verde. Por quê? Porque o buquê, quando você entra, é a primeira coisa que aparece. O vestido, ele não tem que se sobressair, né? Da pessoa. O cabelo não tem que se sobressair. Os convidados, eles não podem falar, ô fulana, que lindo o teu vestido. Não, eles têm que falar, que linda que você tá, né? Então eu trabalho pra isso, né? Pra que é você que esteja linda, não é o sapato, não é o cesto, nada. É você. Adorei isso. E você tem algum vestido assim, ou alguma criação sua que foi o queridinho que você lembra assim? Tenho. Quando a minha irmã se formou, foi uma faculdade muito batalhada pela nossa família, ela se formou em medicina, né? E a gente fez todos os vestidos, mas eu fiz um vestido pra mim que ele imitava tatuagens, né? Era todo bordado com tatuagens. E aquele vestido, ele tinha vários nomes da minha família. Tinha o nome dos meus pais, o nome do meu avô, o nome dela, o nome dos meus filhos. E ele me marcou muito, porque ele foi, assim, um estouro. Todo mundo queria depois alugar. E eu falei, não, esse aí não. Ai, faz parecido também, não. Aquele ali é meu, tenho guardado. Foi um momento muito importante na história da nossa família, né? Então, esse vestido me marcou muito, muito mesmo. Assim como também o da minha irmã, que também marcou muito. O da minha mãe, né? Nesse evento. Nesse momento. Então, eu tenho, pra mim, esse vestido é o meu queridinho. Ai, que legal. Mas falando de clientes aí, eu tenho várias clientes que me proporcionam histórias incríveis, né? Mas eu tenho ali, falando agora recente, eu tive o Lucas, que foi um formando do Colégio Santa Rosa. E ele chegou pra mim e ele me mostrou algumas referências, né? E daí eu falei, tá, Lucas, vamos lá. O que você tá pensando, né? E ele queria um vestido e ele queria um terno, né? E eu me abri... Tava na dúvida dos dois? Tá. Eu me abri com ele, né? Eu falei, eu preciso te entender. Ele é muito fechado, né? Falei, Lucas, eu preciso te entender pra eu poder fazer alguma coisa. E daí ele se abriu pra mim, né? E a gente teve uma conversa muito legal. E eu fiz uma roupa pra ele, era rosa, né? Que metade da roupa era um terno e metade da roupa era um vestido. Mentira! Então ele era um terno desconstruído, ele tava com uma blusa de paetê rosa. O terno era metade do terno, só tinha uma manga. Então eu fiz aquilo junto com ele, construí junto com ele. E foi muito importante também pra minha construção, ele aparecer na minha vida. E eu falo que hoje não é ele, é ela. Mas eu falo pra ela que ela marcou, de fato. Eu me emociono pra falar, porque é um adolescente que chega na minha mão, que ainda não se resolveu realmente, né? O que quer ser, né? E pra mim foi uma responsabilidade muito grande. E ela foi se vestir comigo lá no ateliê, né? Fiz questão. E ela tava belíssima, belíssima, de salto alto, de brinco, cabelo arrumado. E eu falei pra ela, levanta tua cabeça, porque vai ter comentários negativos. Mas você é você. E daí depois me mandou o vídeo. Gente, eu tô toda arrepiada. Me mandou o vídeo incrível. Entrando. Então hoje ele cursa história, ela, né? Desculpe. Ela cursa história no Rio de Janeiro, mora com a avó. Mas ali eu tive essa virada, né? Através da roupa. Ela usou aquela roupa, depois que ela se formou, que ela usou, ela virou realmente, de fato, uma mulher. Então... Gente, eu tô arrepiada com essa história. Imagina participar. Foi muito bonito. E a família dela, extremamente acolhedora, super amorosa. A mãe participou de tudo. O pai foi na última prova. Então, foi muito bonito. Legal. E também teve a Amandinha, né? A Amandinha, ela tem um problema no osso, né? E quando ela chegou pra mim, ela é bem pequenininha. Ela relatou que quando ela se formou no colégio, no ensino médio, ela alugou o vestido e, por ela ser muito baixa, colocaram tudo a sobra da saia na cintura. Então ela ficou com aquela cintura bem grossa. E ela chegou pra mim e ela falou, Ana, desde que eu saí do meu colégio, que eu entrei na minha faculdade, eu tô guardando dinheiro, porque eu quero que o meu vestido seja único pra mim, feito pra mim.
E daí aquilo ali também me motivou, né? E eu me emociono porque, como eu falei, eu gosto de ouvir histórias, né? E participar. E também foi assim lindo, porque ela queria um vestido rosa que brilhasse inteiro. Então, hoje eu trabalho com importação de tecido, eu consegui aquele tecido que a Kardashian usa, que é cravejado de strass, tudo pra ela. E ela foi pra formatura, foi pedida em noivado lá. Nossa! Em casamento no dia da formatura. Então, a gente depois olha as histórias, né? E recorda, assim, e emociona. E com certeza a roupa, ela tem essa importância, né? Que como você falou, assim, ela participa de um momento importante. E assim, vamos ser sincera, quando a gente tá se sentindo bonito, tá se sentindo bem, ou tá se sentindo... Eu tô trazendo uma imagem no que eu tô vestindo, você também encarna aquele personagem, que você se sente seguro, né? Então, um trabalho maravilhoso. É lindo, assim, eu sou muito clara, eu amo o meu trabalho. Hoje eu falo, que bom que eu sou filha da costureira, da estilista, né? Que bom, porque eu aprendo todos os dias com a Dona Beri, né? E é emocionante, assim, você ter uma empresa que hoje valoriza realmente histórias e respeita a história de cada pessoa que entra lá. E quando a pessoa entra, ela não se torna só um cliente, ela se faz parte da nossa família, da La Única, né? Então é importantíssimo, assim, que a pessoa se sinta bem, que ela seja recepcionada bem e que ela saia muito bem de lá, né? Porque isso faz bem pra vocês também. Também, né? Mas eu não penso muito na gente, eu né? digo nessa realização profissional. Sim, de pessoa, mas né? eu aprendi desde pequena a fazer o bem sem olhar a quem, né? Sim, então, pra mim, não, assim, são histórias que eu participo, que eu me emociono. Mas eu não faço menos que a minha obrigação, né? Dentro da empresa. Claro. Então, todo mundo tem que se sentir bem, né? Mas também tem aquela cliente que chega na minha frente e ela não acredita no meu potencial, que não acredita o quanto eu sou profissional, né? A minha mesa é cheia de lápis e coisa. Já sentou cliente na minha frente e falou, eu quero 2 croquis. Eu falei, não trabalho dessa forma, eu trabalho dessa forma. Faço assim, e ela olha para os meus lápis, ela olhou para os meus lápis e falou assim, nossa, achei que era decoração. Então, às vezes, elas não acreditam no profissional que está na frente dela. Então, talvez, por eu ter essa linguagem mais simples, não uma linguagem muito sofisticada, né? Que pra mim, o meu atendimento é como eu tô falando com você, é de boa, vamos conversar, vamos trocar ideia. E muitas vezes as pessoas, elas não acreditam em você pela forma que você conversa, né? Mas eu não faria de outro jeito, né? Exatamente. Não faria. Exatamente, porque aí você nem seria feliz e você não ia estar conseguindo colocar todo o seu potencial no mundo. A gente tem que ser a gente, porque eu tenho certeza que você só tem o sucesso que tem e faz todas as histórias que você é você, entendeu? Eu super acho isso. E Ana, a gente tá com um novo quadro no podcast, que eu queria muito que você desse uma dica de livro ou filme ou série pro pessoal poder continuar esse nosso papo, de alguma forma se inspirar, né? Ou você tem alguma coisa que você lembra, ou que é a tua cara, que você gostou, se identificou, para as pessoas poderem se conectar um pouco mais com esse papo com a Ana, enfim, para indicar? Olha, eu não vou fazer indicação, mas eu vou dar um conselho, que eu acho que é melhor. Adorei. Eu acho assim, que se você tem uma oportunidade dentro da tua cidade de você buscar cultura de alguma forma, seja em teatro, seja em cinema, seja em música, seja em qualquer coisa que você possa desenvolver a sua criatividade, a sua imaginação, que o faça. Porque muitas vezes, no momento, a gente não entende o motivo daquilo. Mas mais pra frente a gente vai entender o quanto aquilo que a gente viu, ouviu, sentiu, de alguma forma ela vai ser extremamente importante na sua vida. Concordo plenamente, e não importa a profissão. Porque eu achava muito que eu não trabalhava com arte, que eu não tinha que ir atrás disso, que não era... E quando eu mais me conectei com a arte, quando eu me permiti brincar e estar, né, vou rabiscar, vou fazer as coisas com a mão, mesmo não sendo boa, foi quando mais eu consegui potencializar a minha parte profissional, que não necessariamente tem a ver com isso. Então, adorei o seu conselho. Ana, muito obrigada. Muito obrigada, assim, eu adorei conhecer melhor a sua história, porque não conhecia, acho que agora te admiro muito mais, porque, e que bom que a gente gravou tudo isso. É pra isso que eu tenho esse podcast, assim, pra trazer essas histórias
e de repente acender uma luzinha, né, nas pessoas, se inspirarem. E você tem um jeito super único, ela é a única. E tenho certeza que vai inspirar muita gente. E eu agradeço você por também me ouvir, né? Imagina, e me ouvir de uma forma também tão sensível. Eu agradeço. E um beijo agora, né? Agora sendo menos profissional, um beijo pra todo mundo. Um beijo pra todo mundo. Se inscrevam no canal, comentem, curtam, sigam a La Única, sigam a Ana Lopes. Qual que é o teu Instagram? É difícil. Digita Ana Lopes lá que aparece. Ana Lopes. E vai estar aqui embaixo também. E é isso, gente. Nos vemos na próxima semana. Beijo.